O que é A Bruxa de Blair, Beleza Americana, O Sexto Sentido, De Olhos Bem Fechados, Matrix e Clube da Luta têm em comum? Todos são filmes frutos do fatídico ano de 1999, que concentrou produções de médio orçamento com tramas acima da média como nunca antes, as quais viriam a ser lembradas por décadas inteiras por seus questionamentos estritamente vinculados à virada do século e à modernização do cinema, que finalmente havia começado a se desprender do conceito do herói clássico, finais felizes e atmosferas utópicas, e indo na contramão, começava a apresentar enredos cada vez mais sombrios, realistas e catárticos, denotando a realidade como de fato ela era, e não como gostaríamos que fosse. Uma das razões que explica essa guinada nas obras produzidas pelos grandes estúdios americanos reside no ano de 1997, quando os DVDs começaram a ser comercializados para o público. Diante disso, a indústria percebeu que grande parte do público estava disposto a pagar 2 vezes para assistir bons filmes, tanto no cinema quanto no disco. E esse excedente de receita passou a ser investido em uma nova geração de diretores indies que haviam feito sucesso em circuitos independentes durante toda a década de 90, com destaque para o Festival de Sundance. De forma repentina, Hollywood entrou em um renascimento cultural. Antigos nomes da indústria foram sendo deixados para trás, como Stanley Kubrick, que lança seu último filme em 99, e George Lucas, que amargaria o fracasso das prequels de Star Wars. E novos surgem, como Paul Thomas Anderson, David O. Russell e David Fincher. Nomes dessa nova geração recebem cheques em branco e grande liberdade criativa, mas nada disso teria funcionado se não fosse pelo êxtase de criatividade que o período fornecia, capaz de alimentar todo tipo de dilema narrativo, a virada do milênio. Mesmo que 99 fosse apenas mais um ano como qualquer outro, havia uma ansiedade, temor e medo irracional na virada do milênio, alimentado pelas profecias de Nostradamus, passagens bíblicas e conspirações que inundavam a internet ainda em seus primórdios. Toda essa sensação de mudança e incerteza com o futuro provocou uma profunda reflexão com o caminho que a humanidade estava tomando até ali. E com isso, conquistas, derrotas, heróis e vilões foram todos ressignificados, ganhando destaque ou caído na pilha do esquecimento histórico. Somado a essa ansiedade, estava também o temor da bolha da internet e do bug do milênio, que poderia fazer com que todos os computadores voltassem ao ano de 1900, comprometendo todo o funcionamento da internet, que naquela época já começava a dar os seus sinais de importância para o futuro da humanidade. Nesse contexto, o lançamento de Matrix foi preciso em conseguir explicar alguns dos conceitos que ainda fugiam da mente do público leigo sobre a internet e a tecnologia, conseguindo os tornar acessíveis na mesma medida em que conseguia inserir questionamentos demasiadamente profundos sobre a liberdade, autonomia e a existência do indivíduo comum. O estilo de luta que combinava o frenesi do blockbuster ocidental com a luta coreografada do cinema oriental se tornou único. As sequências de câmera lenta, repletas de efeitos especiais, onde a realidade se desmanchava em códigos ao redor de Neo, se tornaram patrimônios da cultura pop. Mas todos sabemos que nenhum desses elementos é responsável pelo sucesso de Matrix, mas sim sua capacidade de nos fazer pensar fora da caixa, nos convidar a sair da Matrix. Assim como Neo, somos convidados a seguir o coelho branco, a olhar para o outro lado e não somente mergulhar em entretenimento, notícias e no status quo cultural de nosso tempo. Ao nos fazer recuperar a noção de que somos livres e responsáveis por nossas ações, Matrix consegue demonstrar que um certo padrão de vida nada agradável havia se estabelecido, mesmo no dito ápice social da sociedade, como é descrito no filme. Ao nos despertar, Matrix se tornou um ícone da cultura contemporânea, mesmo que de certa forma a combata, e um dos títulos mais importantes de 99, o que explica a popularização e a utilização do conceito de Matrix como substantivo em nossa língua. Sair da Matrix se tornou um sinônimo de se libertar do pensamento encaixotado e ditado pela coletividade. E honestamente, é uma ação crucial para começar a entender as demais obras desse mesmo ano. Tendo ganhado o prêmio de melhor filme na edição seguinte do Oscar, Beleza Americana é o passo seguinte para se acordar desse pensamento pré-fabricado. Expondo a fachada que é o construído sonho americano, a superficialidade e a hipocrisia de uma sociedade baseada em valores os quais não verdadeiramente sustenta, Beleza Americana é uma obra bela em toda a sua duração. Existe um cuidado estético sufocante empregado para construir cada uma das cenas do filme, que vai muito além de sua proposta inicial de expor o American Way of Life, mas também uma trama essencial que nos faz ficar dias inteiros refletindo e absorvendo sua mensagem. O despertar de Lester Bernhard de sua vida medíocre e insatisfatória é poético na medida em que, mesmo fora dos Estados Unidos, e mesmo fora de um casamento fracassado como o dele, é fácil se identificar com ele, fácil se identificar com a sua indignação aliada com a exaustão, que o impede de tomar uma atitude acerca disso por anos. Buscar seus sonhos, seus desejos e anseios não deveria ser uma atitude impedida pela sociedade em que vivemos, mas infelizmente o é.
Diante disso, a única saída é lutar ou ao menos criticar a sociedade em que vivemos. E se tem uma obra que sabe fazer isso, talvez como nenhuma outra, é Clube da Luta, do diretor David Fincher. Matrix nos instrui a pensar fora da caixa, enquanto que Beleza Americana nos mostra que a resposta não está ao nosso redor. Ao passo em que Clube da Luta é preciso em demonstrar convergentemente com o ganhador do Oscar que nossa sociedade e cultura está corrompida em seu cerne, tomada pelo consumismo e pela artificialidade, e que talvez não basta uma mudança de indivíduo, mas sim de toda a sociedade. Apesar do título, Clube da Luta não se trata de violência, mas sim da decadência da contemporaneidade e da submissão do homem moderno frente a uma cultura e uma moral que não o representa, que o limita. O filme não oferece respostas diretas, não se preocupa em oferecer uma solução para esse problema. Nenhum deles o faz, mas apenas nos desafia a repensar o nosso ponto de vista, em diagnosticar a doença que nos envolve nesse tempo e que mesmo passados mais de 20 anos, continua a nos rondar. Clube da Luta é a obra mais importante do ano de 1999. Não porque é a mais chocante ou mais complexa, mas porque é a mais precisa, tocando direto nas feridas de nosso tempo, no consumismo, na decadência e na degradação do ser humano enquanto ser racional. Perdemos nossa existência na medida em que cedemos ao coletivo e ao racional. Nos tornamos meros escravos de nosso tempo e de nossas regras. Todos esses protagonistas, de alguma forma, precedem as questões que viriam a ser debatidas com mais força no século XXI. Em várias obras, o ponto de inflexão é a luta do homem americano contra as normas sociais de seu tempo, criticando o consumismo, o subúrbio e a complacência. Através de seus enredos e narrativos nem sempre lineares, o cinema de 99 foi capaz de oferecer um novo olhar para o cinema, uma nova forma de encarar a sociedade e a existência. Em suma, foi um ano de ruptura, e para melhor. Esse momento do cinema foi marcante, não por grandes atuações, enredos espalhafatosos ou efeitos especiais. Na verdade, títulos que esperavam se destacar por isso, como Star Wars, caíram na desgraça. Todos esses elementos são empregados, mas não são determinantes. O que torna 1999 tão marcante é a ousadia, o sentimento de fatalismo com a virada do milênio, o medo irracional circundante a mente dos cineastas, diretores e atores. Um sentimento que, diante de um acontecimento tão grande como a chegada de um novo milênio, havia enfim chegado a hora de mudar, tanto o cinema quanto o mundo aqui fora. Foi isso que permitiu que obras tão belas, mas também tão polêmicas e discutíveis, chegassem aos cinemas para o grande público. Seus orçamentos medianos não foram impedimentos para que fossem grandes obras, impedimento para que apresentassem grandes mensagens, se desprendendo assim de um cinema voltado essencialmente para o entretenimento, mas entregando também uma mensagem, e por mais dolorida que fosse, precisava ser ouvida. Em 99, os heróis do cinema não ganharam. Eles desapareceram, falharam, morreram ou explodiram o seu mundo. O que sobrou de todo esse movimento cinematográfico que viria a influenciar toda a cinematografia e a cultura do próximo século foi a sensação de cinismo e ironia. A mensagem de que eles estavam certos sobre muitas coisas, mesmo antes da sociedade tomar a forma atual. Talvez seja a hora de revisitar, não somente os clássicos, mas o ano de 1999, e aprender o que o cinema tem a dizer para nós hoje, à beira de tanta decadência quanto.